Mas tem aqueles que são atletas mesmo, né? Que gostam de jogar o futebol, nem que seja para tentar jogar, como eu já ouvi de alguns, viu? Mas hoje eu quero conversar a respeito dos benefícios para a nossa saúde como um todo, né? Entender também se, por exemplo, aqueles atletas de fim de semana têm os benefícios também. Eu estou olhando aqui para o Dr. Rafael de Macedo, porque acho que ele já entendeu o meu olhar, né, meu querido? Seja bem-vindo. Dr. Rafael é diretor de prevenção do Hospital Constantini. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, cara. Vamos falar sobre os atletas e os não atletas, né? Quando a gente fala, primeiramente, de uma forma mais geral, o futebol, ele pode ser comparado a qualquer esporte, ele vai ter os benefícios cardiológicos. O que você fala sobre? Bom, exercício e coração são um binômio que sempre andam juntos. Não importa o exercício. Não importa o exercício. E o exercício, ele tem um compromisso ou ele tem um potencial de ajudar a controlar ou combater os fatores de risco que levam à doença do coração. Tá. Dentre as doenças do coração, a que mais mata é a doença cardiovascular provocada por uma doença nas artérias coronárias. E essa doença nas artérias coronárias, ela é combatida mediante ao controle dos fatores de risco. Um dos principais fatores de risco para a progressão dessa doença é o sedentarismo. E o futebol, como uma modalidade esportiva, pode ser uma forma da pessoa aderir a uma prática de exercício. O que a gente precisa entender no contexto, né, ou entender dentro dessa percepção do futebol como uma modalidade esportiva para a prática de exercício, essa pessoa tem um nível de treinamento adequado durante a semana para praticar uma modalidade esportiva. Porque não é fácil, né? Não é assim, vou pegar a bola e vou chutar lá. É algo bem complexo. Com certeza. E se ela, inclusive, vai poder utilizar essa atividade como um fator de promoção de saúde. Isso é importante a gente entender por quê. Porque quando a gente fala de prática de futebol no Brasil, a gente está falando de uma prática social e bastante democrática. Sim. Né? E, teoricamente, a gente está fazendo uma atividade de proteção para o coração. Certo. A gente pode ter uma contraindicação para a realização de futebol ou modalidade esportiva caso a gente tenha alguma alteração estrutural ou alguma doença no coração, a qual eu não tenha sido feito ou não tive a oportunidade de fazer o diagnóstico. Tá. Isso aumenta o risco de um evento durante a prática esportiva. Tá. Mas a chance de um evento durante a prática esportiva é muito menor que o benefício que ela traz. Por isso que é muito importante a gente incentivar. Tá, entendi. Então, apesar de haver um risco aí, né, mínimo que você falou, esse risco ainda seria praticamente nulo se a pessoa soubesse a condição cardíaca dela. Exatamente. Se ela fizer um exame de rotina, ela vai resolver isso aí também. Perfeitamente. Então, existem inclusive recomendações, dependendo do nível de esporte que você pratica, por exemplo, futebol, se é competitivo, se é amador ou não, dependendo da faixa etária, que tipo de avaliação que você tem que fazer. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente associa problema do coração às pessoas mais idosas, ou aquelas pessoas mais velhas, ou na fase adulta. Não necessariamente. A gente pode ter algumas alterações congênitas. Crianças podem ter alteração no coração, nascem com essa alteração e ela pode se manifestar no momento de uma atividade física mais intensa. E algumas dessas patologias podem ser mais graves. Por isso que é muito importante, independente da faixa etária, a gente sempre fazer uma avaliação cardiológica pré-participação. Inclusive crianças. Inclusive crianças e jovens. Olha, interessante. Tá, então agora comenta um pouco sobre os de fim de semana, que a gente tem muitos casos desses no Brasil. Quer dizer, o brasileiro não tem muito tempo para as coisas. Às vezes não tem uma vida ativa, né? Vamos pegar esse caso, a pessoa não faz um exercício regular durante toda a semana e chega ali no sábado, no domingo, vai nesse evento social, como o senhor falou, é importante, e tem lá o futebol no meio. Quais os riscos, né? E como se prevenir? E muitas vezes ele vai num evento social onde ele vai encontrar amigos, mas é de caráter competitivo. Então, eu não quero perder. Acontece também. Eu quero ganhar, quero jogar, quero correr atrás dessa bola, não vou deixar ele passar, enfim. Mas o que é muito importante a gente entender dentro dessa tua pergunta? Que imagine no mais alto rendimento, por exemplo, atletas profissionais, eles treinam para poder jogar. Sim. E quando a gente fala de uma atividade amadora ou do atleta de final de semana, a gente está falando de uma pessoa que tem um comportamento muitas vezes sedentário ao longo de toda a semana pelas horas de trabalho e que passa a fazer uma atividade de alta intensidade sem ter se programado ao longo da semana ou sem ter feito uma atividade para se preparar para essa atividade. Isso aumenta o risco, principalmente de forma inicial, de lesões osteoarticulares. Porque você mais do que o próprio coração. Mais do que o próprio coração. E é lógico, se você não treina o coração,
você não capacita para executar a atividade que ele é solicitado no fim de semana. O coração é um músculo, ele responde como um músculo ao exercício. Ele pode ficar mais forte, ele pode ficar mais fraco se a gente não pratica atividade, enfim. O que é importante a gente tirar de lição para o atleta de final de semana é que para ele manter essa prática de forma salutar, tanto para o seu coração, para o seu corpo como um todo, articulações e músculo, ao longo de toda a sua vida, para que ele tenha uma longevidade, é fundamental que ele se prepare e destine pelo menos 1 ou 2 horas durante a semana para isso. Já seria suficiente, 1 a 2 horas durante a semana. Para que ele faça um exercício que o capacite a ter um desempenho para uma atividade desportiva de final de semana. Não é tão difícil, então. Não, de forma alguma. Porque às vezes ele vai pensar assim, nossa, mas eu vou ter que me preparar muito durante a semana para isso. Ou largar o futebol, porque a pessoa que não tivesse nem essa 1, 2 horas, ela está se colocando em risco. Aí, o que a gente tem? A gente tem hoje, assim, estudos bem robustos que apontam que para cada 8 horas que a pessoa passa sentada ao longo do dia de trabalho, ela precisaria fazer meia hora de atividade moderada de exercício para compensar o fator de risco para as doenças ao longo da vida que ela pode ser submetida ou exposta pelo comportamento mais sedentário. E qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? É que isso, apesar de estar conceitualizado, ele precisa fazer parte da rotina das pessoas. Sim. Todas as pessoas devem ter alguns tempos ao longo do seu dia. Um tempo de necessidade, um tempo de lazer, um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Aquelas pessoas que conseguem associar a prática de exercício ao tempo de lazer, conseguem, por exemplo, associar futebol a uma prática de exercício. E conseguem, quem sabe, associar 2 horas na semana, que seria de lazer, para se preparar para o futebol. Sim. A mensagem importante que a gente precisa deixar aqui é para aquela pessoa que talvez gosta de jogar futebol, mas não gosta de fazer exercício, ou para aquela pessoa que está tendo um comportamento muito sedentário, é que o exercício deve entrar no seu tempo de necessidade ao longo do dia. Como tomar um remédio, como se alimentar, como ir ao banheiro. Então, ele deve fazer parte desse contexto para a gente minimizar o comportamento sedentário. E aí pode ser só meia hora por dia. Pode ser meia hora por dia. E esses 30 minutos, agora que você eu escutei sempre tanto que a OMS recomenda 30 minutos por dia. É por causa de cada 8 horas, meia hora, pelo menos, de exercício. Exatamente. Existe uma recomendação formal da OMS da gente fazer 150 minutos de atividade física ao longo da semana. Sim. Os jogos de futebol geralmente duram 90 ou 80 minutos, que você complementa com 1 hora de atividade dentro da ação que você faz esses 150 minutos. Ou você pode fracionar 5 vezes de 30 minutos ao longo da semana. Essa recomendação da OMS de você fazer 5 vezes de 30 minutos pelo menos é porque para a gente atingir um nível de exercício que faça proteção ao organismo, a gente precisa consumir pelo menos 2.200 quilocalorias por semana, no que numa intensidade moderada de exercício é atingida com esse tempo de atividade. Interessante. Muito esclarecedor, viu? Muito obrigada, doutor Rafael, por vir aqui falar sobre os treinos de fim de semana, os treinos dos atletas. Sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Bom, já que a gente está falando